Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, abraça-nos, Pai. Abraça-me. Abraça-nos, Pai. A paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Não há lugar melhor para nós estarmos do que aqui na casa do Senhor. E não existe privilégio maior do que louvar a Ele também. Esse hino que eu vou cantar aqui, ele fala assim que a minha vida foi uma procura, mas hoje ela não é mais. Porque eu já encontrei Jesus, já encontrei o meu caminho. E se nessa noite, porventura, você estiver perdido, se você estiver sem direção, sem caminho, você está no lugar certo, porque você está na casa de Deus. E se você aceitar Jesus no seu coração nessa noite, Ele vai te levar pelo caminho certo. Ele vai transformar tudo que precisa ser transformado, renovar tudo que tem que ser renovado, e a sua vida terá mais sentido a partir de hoje. Amém? Louve a Deus nessa noite, igreja. Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de agruras, eu chorava tanto. E tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, todos desencantos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar este passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E para isso eu sei que só Jesus dará a solução. Graças a Deus. Então estão aqui as nossas crianças que vão lá ter o seu culto e o futuro da obra do Senhor aqui na terra. Vamos estender nossas mãos sobre eles? Senhor Jesus, muito obrigado por cada uma dessas crianças, Senhor, aqui nessa noite. Elas estão aqui na tua casa, aprendendo a tua palavra, para que quando elas crescerem, Senhor, se tornem homens e mulheres de Deus,
Abençoa, Senhor, a aula, o cultinho deles, a professora e tudo que foi preparado para eles, Senhor. E que a palavra possa entrar em seus corações e frutifique, Pai, para que futuramente eles cresçam e conheçam quem é o Senhor dos exércitos, Pai. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem ir devagarzinho. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor com os irmãos e peço a você que abra sua Bíblia em Romanos capítulo de número 12. Romanos capítulo de número 12. 12. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero chamar o Juninho aqui. Vem cá, Juninho. O Juninho está fazendo aniversário no dia de hoje e eu gostaria de estar orando pela vida dele. O Juninho, que há 16 anos atrás, né, Juninho, deu um suador em mim. Imagine um pai no hospital, das 5 horas da manhã até 5 horas da tarde, de 5 em 5 minutos, perguntando se ele já tinha chegado ao mundo. Não é fácil, né, irmãos? Estou brincando, quem sofreu foi minha esposa, eu só fiquei aguardando lá, né, avisar, falar para os irmãos, senão fica complicado, né? O Juninho completa hoje 16 anos de idade e eu sinto, assim, um orgulho muito grande pela vida dele. E eu convido a igreja a estender as suas mãos para nós orarmos, pedirmos a Deus uma bênção especial sobre ele. Pai Celestial, quero te agradecer, Senhor Deus, pela vida do Juninho, pedir ao Senhor que continue a abençoá-lo, da graça, sabedoria, ó Deus, que ele continue firme nos teus caminhos, ó Pai. A boa mão do Senhor seja com ele, por onde ele andar, Senhor. Que a tua palavra seja princípio sobre a vida dele, Pai. Que haja sempre alegria no coração, que haja sempre uma palavra em seus lábios, ó Deus. O Senhor repouse a tua mão sobre ele, ó Pai. E que este ano que se inicia hoje na vida do Juninho, ó Pai, seja um ano repleto de bênção. Que o Senhor conduza os passos, que o Senhor conduza a vida dele, ó Deus. Que o Senhor lhe dê saúde, ó Pai, e o abençoe em tudo que ele fizer, meu Pai, em nome de Jesus. Como igreja, Senhor, nós queremos abençoá-lo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Romanos capítulo 12, versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pai Celestial, queremos te agradecer, te louvar, te bendizer, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez e tem feito nas nossas vidas. Que neste momento nós possamos ouvir a tua voz falando ao nosso coração, à nossa mente, que a tua graça seja derramada na vida de cada um que aqui está, ó Pai, e que ninguém fique sem ouvir algo especial da tua parte, ó Deus. Sabemos que o Senhor tem palavras de bênção para as nossas vidas e o Senhor deseja expressar a cada um de nós a razão de estarmos aqui. E isso traz alegria ao nosso coração. Então que nada venha atrapalhar, ó Deus, a boa semente de ser plantada no nosso coração. Abençoa cada um aqui, ó Deus, e fala conosco segundo o teu desejo, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, quando nós ouvimos uma palavra como essa, algumas coisas nos chamam a atenção. Como vencer o mal com o bem? Como nós vamos conseguir, através da bondade, através das coisas boas, conseguir vencer a maldade? Se pararmos para olhar, nós vamos ver ao nosso redor, nós vamos ver coisas acontecendo que nos deixam, às vezes, bem preocupados. Os tempos são difíceis. Nós sabemos que nunca houve tempos tão difíceis como os dias atuais. Coisas terríveis acontecem ao nosso redor. São dias de incerteza. São tantas incertezas. Nós deitamos e quando acordamos, algo novo está acontecendo. Principalmente no meio político, e de certa forma, eu e você somos afetados pelas coisas que estão acontecendo. Então os tempos são difíceis, há muitas coisas ruins
acontecendo ao nosso lado. Muitas coisas têm entristecido o nosso coração. E por causa disso, por esse motivo, nós acabamos vivendo uma vida completamente cheia de afazeres, uma vida corrida, uma vida a qual parece que nunca vamos encontrar um fim e ver uma alegria brotando no nosso coração. Temos medo de sair de casa, temos preocupação com os nossos filhos, com a nossa família, temos preocupação com o nosso futuro, pois é incerto. Hoje temos alguma certeza em algumas áreas, mas amanhã tudo pode mudar. Os tempos são extremamente difíceis. Mas, em meio a tantas incertezas, em meio a tantas dificuldades, em meio a tempos difíceis como esse, na palavra de Deus nós encontramos um refrigério para a nossa alma. Na palavra de Deus nós encontramos uma água que alimenta, que mata a nossa sede, que sacia a nossa alma, que muda a nossa história e nos transforma em meio a crise e tempos difíceis como esse. Pois nós sabemos que através da palavra nós vamos compreender que Deus tem um projeto grandioso para a minha e para a sua vida. E esse projeto, segundo a vontade de Deus, vai se realizar. Pois Deus quer o melhor para mim e para você. O desejo de Deus é que eu e você possa viver uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida cheia de alegria, uma vida próspera. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. E quando nós chegamos a essa carta de Romanos, nós encontramos aqui palavras preciosas que norteiam a nossa vida e que, se nós nos apegarmos a ela, muitas coisas que nós, em algum momento, devido aos acontecimentos, achávamos que seria incapaz de acontecer no nosso lar, na nossa vida, no nosso trabalho, elas vão começar a existir. Para isso, nós precisamos, às vezes, abrir mão de algumas coisas que nós já temos como certo. Eu sempre digo e gosto de repetir que para que nós possamos viver uma vida plena na presença de Deus, é necessário que em alguns momentos, nós venhamos abrir mão de coisas, para que sejamos abastados e abençoados por Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1, começa dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí eu faço uma pergunta: como viver, então, segundo a vontade de Deus? Como viver segundo os propósitos de Deus? Segundo aquilo que Deus projetou e planejou para a nossa vida. Eu e você não somos obra do acaso. Eu e você somos um projeto de Deus. Deus quis, na sua onisciência, que eu e você estivéssemos aqui na terra até o dia de hoje. Por isso, nós estamos reunidos aqui com alegria no coração. Deus nos ama. Deus sabe do potencial que há na nossa vida, e nós não podemos e não devemos permitir que nada venha roubar essa certeza no nosso coração. A palavra de Deus diz que nós precisamos de um posicionamento diante de Deus. Isso parte de nós. Jamais, em momento algum, nós vamos conseguir receber algo da parte de Deus se nós não nos posicionarmos. Tem coisas que dependem de nós, não depende da circunstância, não depende do momento, mas depende de nós. Esse posicionamento parte de nós. E o texto diz com uma clareza tão grande, quando o apóstolo Paulo, ele principia essa frase dizendo, rogo-vos, ou seja, nós podemos ver o apóstolo Paulo expressando de uma forma ampla, dizendo, olha, eu desejo, eu quero, é do meu coração que eu falo isso. Eu não estou falando alguma coisa simplória, mas eu estou falando alguma coisa muito importante. É necessário que vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, que tome um posicionamento diante de Deus, ou seja, que vocês entendam a palavra de Deus, que vocês tomem conhecimento da palavra de Deus, que vocês se posicionem diante de Deus, que vocês comecem a viver segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus espera.
Como saber a vontade de Deus se eu não buscar conhecimento na palavra? Como saber a vontade de Deus se eu abrir mão da palavra na minha vida? Eu disse hoje de manhã, na escola bíblica, eu estou vendo um estudo de um americano que era satanista, que eu não lembro o nome dele e nem arriscaria falar, porque é tão complicado que eu com certeza iria errar, e daí a Juliana ia consertar eu aqui. Mas tudo bem, é um nome complicadíssimo, mas um dia eu vou treinar ele e eu vou falar. E ele é um ex-satanista, muito tempo, fez coisas erradas, e hoje ele ministra algumas palestras sobre os fins dos tempos, os acontecimentos e tudo aquilo que era planejado, de acordo com a maneira que ele vivia. E uma das coisas que ele disse, que o maior sonho do inimigo de nossas almas é que a Bíblia desapareça. E aí foi-lhe feita uma pergunta, como acabar com a Bíblia? Porque hoje, segundo a história, né, segundo o que está sendo documentado, a Bíblia já foi traduzida em 2.700 línguas e dialetos. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Então, segundo tudo isso, como acabar com a Bíblia? E aí, então, ele diz que o plano é que as pessoas tenham Bíblia, mas que as pessoas não leiam a palavra. E assim a Bíblia irá ter fim. E nós vemos que realmente a Bíblia ela se faz presente em muitos lares, em muitos lugares. Nós vamos em muitos lugares e a Bíblia está lá, como se fosse um adorno, como se fosse um quadro, como se fosse um amuleto, como se fosse algo que traz sorte, como se fosse algo que mudaria a vida. Mas a Bíblia, somente ela, não passa de um livro colocado numa estante. É necessário que nós, se voltando para a palavra, começamos então a buscar conhecimento e entendimento da palavra. E aí então a nossa vida será transformada. Se lermos a Bíblia de uma forma simplória, talvez nós não conseguimos entender tudo aquilo que ela tem para as nossas vidas. Mas com a ajuda de Deus, nós vamos conseguir compreender aquilo que é profundo, aquilo que é espiritual, aquilo que realmente vai fazer a diferença na nossa vida. Conforme nós lemos aqui um versículo, não se deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E nós vamos falar um pouco a respeito disso. Como vencer o mal com o bem, como amar as pessoas que não gostam da gente, como amar as pessoas que falam mal, que nos caluniam, que nos prejudicam, que tentam criar argumentos para que de certa forma nós venhamos ficar lá embaixo, quando Deus tem um propósito grandioso para a nossa vida. Aí a palavra de Deus, ela é favorável a todos aqueles que creem e que buscam ela na essência, não somente como amuleto, mas como verdade absoluta para a vida. É ela que vai nortear a nossa vida. É ela que é o GPS das nossas vidas. Antes de se criar o GPS, Deus já tinha um GPS para nós. A palavra de Deus. É ela que vai mostrar o caminho que nós devemos seguir. Nas encruzilhadas da vida, nas dificuldades, em meio a aflições, a palavra de Deus tem resposta para a nossa vida. Quando alguém diz que não há possibilidade, Deus tem uma palavra de bênção para as nossas vidas. Quando alguém diz que a nossa vida acabou, Deus é que dá a última palavra para mim e para você. E Ele sempre tem uma palavra que nos coloca em pé. Certa vez, a Bíblia relata a história de um homem chamado Pedro, que devido à sua fé, devido à sua determinação, em um momento ele resolveu caminhar sobre as águas. Talvez em algum dia, em algum momento da sua vida, você já andou sobre as águas. Não literal, né? Mas de uma forma espiritual. No momento de dificuldade, você decidiu sair da zona de conforto e pisou nas águas, mesmo que profundas, e conseguiu caminhar. Pedro fez isso, literal e espiritual também, crendo que era o Senhor Jesus que o chamava. E enquanto ele continuou acreditando, a Bíblia relata que ele foi caminhando sobre as águas, deixando todos atônitos por este grande acontecimento. Mas num determinado momento da sua vida, quando ele olhou para o mar, quando ele começou a pensar
que ele estava fazendo uma loucura, quando ele começou a pensar na razão, quando ele começou a pensar nas impossibilidades, quando ele começou a pensar na lei da física, quando ele começou a pensar nos conceitos humanos, na impossibilidade de alguém andar sobre as águas, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Mas também a Bíblia relata que ele não ficou lá no fundo do mar. Jesus veio e pegou ele pela mão, e muito mais do que isso, a Bíblia diz que os dois entraram juntos no barco. E eu digo então que Pedro não andou somente uma vez sobre as águas, mas Pedro andou 2 vezes, porque a Bíblia não relata que Jesus carregou ele no colo e colocou ele no barco. A Bíblia diz que os dois subiram no barco. Então, com Jesus tomando-o pelas mãos, novamente ele andou sobre as águas. E isso nos ensina que não importa se as dificuldades, se as situações estão fazendo eu e você naufragar em alguma área, Deus está no controle. E se nós voltarmos a nossa vida para Ele, Ele vai estender a mão e vai nos colocar em pé. E se necessário, o milagre vai acontecer novamente na nossa vida. Para isso, nós precisamos estar firmados na palavra. Para isso, nós precisamos se posicionar diante de Deus. Nós precisamos viver segundo a vontade de Deus, que é expressada na palavra. E a vontade de Deus, em alguns momentos, ela nos confronta. Às vezes, nós queremos andar pela esquerda, quando devemos andar pela direita. Às vezes, nós queremos ir pela direita, quando o caminho é pela esquerda. Às vezes, Deus diz não. E quando Deus diz não, é não. Também quando Deus diz sim, é sim. Isso deve ser importante para nós. E a palavra de Deus vai mostrar qual é a vontade de Deus naquele momento, naquela circunstância, se nós nos aproximarmos dele. Jamais, jamais alguém ficará prostrado, abatido, se prostrar diante de Deus. O Senhor vai colocar em pé. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. A Bíblia diz que diante de Deus, até a tristeza salta de alegria. E nós temos provado isso na nossa vida. Quantas vezes nós somos afligidos com dificuldades, nós somos afligidos com incertezas, e ao dobrarmos o nosso joelho e falarmos com Deus, nós nos levantamos fortes, fortalecidos, porque a presença de Deus se torna real nas nossas vidas. A presença de Deus, ela se torna viva nas nossas vidas. Então, nós devemos sim buscar a palavra de Deus em primeiro lugar, para que a gente possa viver uma vida plena, segundo a vontade e os propósitos de Deus. Então o texto diz que nós devemos nos posicionar diante de Deus e nos apresentar diante de Deus por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ou seja, é necessário nós nos tornarmos uma testemunha viva de uma nova vida com Deus. É necessário que nós, através da nossa vida, venhamos expressar que a presença de Deus tem transformado a nossa vida em todas as áreas. Deus, Ele tem bênção para nós até naquelas coisas que aparentemente são simplórias demais ou pequeninas demais. Deus tem bênção para nós reservada nesses lugares. Nas coisas mais simples, Deus vai estar conosco, nos direcionando, abençoando as nossas vidas. Então, quando nós conseguimos fazer isso, nós vamos prestar um culto racional. O que seria um culto racional? O que seria prestar a Deus um culto racional? De uma forma simples, não querendo que somente por poucas palavras seja exaurido tudo que está nesse contexto. Mas expressar e se apresentar diante de Deus, prestando um culto racional, nos remete a se apresentar de Deus, não tentando agradar a Deus, somente com os nossos lábios, somente com a nossa maneira de andar, somente com a nossa maneira de expressar. Apresentar diante de Deus de uma forma racional é saber por que nós estamos nos apresentando diante de Deus.
é saber o motivo real e verdadeiro de nos reunirmos aqui nessa noite. É saber que nós estamos aqui nessa noite não somente por aquilo que Deus pode fazer, mesmo sabendo que Ele pode fazer coisas grandiosas para a nossa vida. É nos apresentarmos diante de Deus e aproximarmos diante de Deus com temor no coração, com respeito no coração, sabendo que Deus nos ama e que o fato de estarmos aqui nesta noite não é somente por aquilo que Deus pode fazer, mas é por aquilo que Ele representa, é por aquilo que Ele é por aquilo que Ele já fez por mim e por você. É se apresentar diante de Deus sem reserva nenhuma. É se apresentar diante de Deus crendo que Ele é poderoso. Apresentar diante de Deus crendo que Ele é o único. Com razão. Sabendo por que nós estamos aqui. Sabendo que nós não estamos perdendo tempo aqui. Sabendo que nós não estamos aqui porque não tínhamos o que fazer. Sabendo que nós chegamos aqui com um motivo. E o motivo é chegar diante de Deus com alegria. Porque Ele nos amou, porque Ele nos chamou, porque Ele nos trouxe para perto. Porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. E não há nada mais, absolutamente nada mais, que seja necessário fazermos para que um dia nós estejamos com o Senhor. É chegar diante de Deus, simplesmente chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, não importa o que vai acontecer, mas eu continuo na tua presença. Não importa se hoje é o dia da minha partida, não importa se as dificuldades bateram na minha porta, importa que o Senhor é Senhor. É se apresentar diante dele com razão, apresentar diante dele sabendo quem ele é. Isso é importante para as nossas vidas. Prestando um culto com razão e com a nossa vida. Um culto racional, se apresentando diante de Deus com o nosso corpo, com a nossa vida, não mandando ninguém fazer nada por nós. Às vezes, tentando amenizar, tentando aplanar algumas coisas, nós fazemos coisas que achamos que está agradando a Deus, mas o que mais agrada a Deus é que eu e você se posicione diante dele. O que mais agrada a Deus é nós chegarmos diante dele e prestarmos a ele a nossa adoração. Mas o texto continua dizendo algumas coisas e eu acho de extrema importância para que a gente seja abençoado. O versículo 2 começa a dizer assim: olha, não vos conformeis com este século. Ou seja, não tome a forma deste século. Não seja conforme o mundo. Não tente se parecer com a maioria. Não vos conformeis. Não vos dei forma. Não vos amoldeis. Não queira parecer com a maioria. Há um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. E esse é um ditado totalmente errado. Isso não passa de um ditado. Isso não passa de um conto da carochinha. A voz de Deus sempre foi, sempre será e sempre vai ser a voz de Deus. E quase sempre ela vai contra a voz do povo. Quase sempre ela vai na contramão daquilo que o povo está dizendo. Por isso, a Bíblia diz que nós não devemos tomar forma. Por que hoje a sociedade vive um caos, um momento de decadência? As famílias estão sendo destruídas, os filhos já não obedecem os pais perderam o respeito que deveriam ter por seus filhos, as famílias estão se degradando, já não existe mais comunicação, as famílias já não conversam mais dentro do próprio lar, parece mais pensão do que lar, é cada um no quarto, é cada um no seu canto, é cada um vivendo a sua vida, nem na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café, a família consegue se reunir para trocar uma palavra a respeito daquilo que está acontecendo na sua vida, é cada um vivendo para si, segundo o seu conceito, segundo aquilo que já acha que alcançou, vivendo da sua forma e dizendo que é família. Por que isso tem acontecido no nosso meio? Porque nós, sem perceber, estamos nos moldando, estamos sendo conforme, estamos vivendo da maneira que o mundo tem ditado nas nossas vidas. E isso, sem perceber, nos afasta dos princípios estabelecidos por Deus na palavra. E quem sofre somos nós mesmos. Na hora da dificuldade, nós não sabemos a quem recorrer. Nós não sabemos com quem conversar.
É triste, mas é real. Eu tenho certeza do que eu vou falar aqui agora. A maioria de nós aqui, a maioria, não tem 5 amigos que pode confiar, que pode ligar, que pode falar algo que necessita, que pode se expressar. A maioria de nós não tem. Por quê? Porque nós estamos tomando a forma do mundo. Ah, mas no Facebook eu tenho 1000 amigos, no YouTube eu tenho lá não sei quantos seguidores, no WhatsApp então, meu celular toda hora eu preciso tirar algumas coisas, porque eu recebo tantas mensagens dos grupos dos amigos. Será que são seus amigos? Vivemos um mundo virtual. Vivemos um mundo que não traz alegria a nós. Vivemos um mundo de aparência, porque nós estamos tomando forma, porque nós perdemos a essência, porque nós não queremos e não nos posicionamos. É hora de acordarmos. É hora de rever os conceitos, é hora de olhar para os princípios que nós mesmos estabelecemos para a nossa vida. Há muitas famílias que sabem o que está acontecendo na sua casa por boca dos outros. Alguém chega e diz: olha, o seu filho passou no exame da faculdade. E de repente o pai fala: nossa, eu nem sabia que ele estava fazendo exame. Aliás, ele já está na faculdade? Já está. Prestou exame, passou em primeiro lugar. É benção, hein? Mas a pai que não sabe nada que está acontecendo, não sabe com quem seu filho está andando. E de repente recebe um telefonema: você pode vir até a delegacia? Seu filho está aqui. E o pai todo preocupado por algo que está acontecendo, mas que ele não se deu conta. E ele deixou a vida levar. Ele não prestou o devido valor quando deveria. Nós precisamos estar atentos a isso. Ainda essa semana, aconteceu algo que entristeceu o meu coração, quando eu vi a polícia levando alguns jovens presos, e eu vi alguns pais chorando, se derramando em lágrimas, e eu pensei muito a respeito disso. Pessoas que com certeza amam os seus filhos, mas que não prestaram o devido valor quando deveria, não disseram não quando era necessário dizer não. Por quê? Porque trocaram por uma televisão. Afinal de contas, por que não ter televisão em todos os cômodos da casa? Se é tão baratinho, na Casas Bahia em 10 vezes. Há um tempo atrás eles perguntavam: quer pagar quanto? Era comum. Então, por que não satisfazer? Afinal de contas, na minha época não tinha uma televisão, agora eu tenho possibilidade. Então eu vou colocar a televisão em todos os cômodos da casa. Que coisa boa! De noite cada um assiste o que quer. E aí vai dormir a hora que quer. Levanta quando quer, cada um faz o que quer. Afinal de contas, a vida de cada um é a vida de cada um. Não é assim. Nós precisamos prestar atenção. Nós não podemos se conformar. Nós não podemos tomar forma. Nós precisamos estar atento. Nós temos responsabilidade. Papai e mamãe, você tem responsabilidade. A função de educar o filho é nossa. E isso acontece no nosso lar, na nossa casa. Quando não, alguns pais querem transferir para a igreja essa responsabilidade. E na igreja, sim, há uma função de prestar, de certa forma, uma educação cristã. Mas a educação, os princípios vêm de casa, é lá no berço, é lá que a porca torce o rabo. É lá que afina o violão. É lá que se dá um jeito. Mas o mundo diz: não, não pode, de forma nenhuma. Onde já se viu encostar a mão numa criança de 15 anos, você vai preso. E aí nós, em nome daquilo que o mundo está ditando, nós deixamos de corrigir. Nós deixamos de dizer não, nós abrimos mão. E sem perceber nós vamos tomando a forma do mundo, nós vamos se parecendo com aquilo que parece ser muito bom. E depois nós temos visto as consequências acontecendo no nosso meio, ao nosso redor. Então é necessário, é importante que nós não venhamos tomar forma. É importante que nós venhamos olhar para a palavra e viver a palavra. Eu sei que em alguns momentos é difícil. Certa vez Jesus, ele nos ensina algo muito lindo. Ele diz: olha, se alguém ferir a tua face, você dá outra face para ele.
Se alguém pedir algo para você, não dê somente o que a pessoa pediu. Dê além. Mostre para a pessoa que você é diferente. Alguém pediu a tua capa, dá o tênis, dá o sapato, dá o brinco, dá o chapéu, dá tudo para a pessoa. Mostre que você ama essa pessoa. Mostre que você é diferente. Faça a diferença na vida de alguém. O que Jesus tem nos ensinado é sermos parecidos com Ele. Diferente daquilo que o mundo tem ditado. E isso faz bem para nós. Isso muda a nossa vida, muda a nossa história. Então, nós não precisamos e não devemos tentar nos parecer com a maioria. Você, meu irmão e minha irmã, não precisa se parecer com ninguém, a não ser com Jesus. Às vezes nós começamos sem perceber, fazer uma comparação. E alguns comparam de uma forma que entristece o coração do outro. Você viu fulano? De repente a esposa chega e fala, você viu o marido de fulana? Ele lava a louça, passa, chulia, prega botão. E no tempo de sobra ainda passa roupa. Mas ele é o marido da outra. Você não escolheu bem, você casou com um que ronca, deixa o tênis na sala, né? Faz coisas que você não gosta. Esse é seu marido. Viva de forma a agradar ele. Ame ele intensamente, porque é ele que vai cuidar de você. A Bíblia diz que quando nós casamos, a nossa vida já não nos pertence, mas pertence ao nosso cônjuge. E se nós não amarmos o nosso cônjuge, já pensou uma pessoa que a gente fica apunhalando, cuidar de nós, como é que vai ser? É a lei da semeadura, nua e crua. Eu planto, eu colho. E algumas pessoas não sabem por que está acontecendo isso na sua vida. É fruto da semente que está plantando, mas pelo contrário, começa a comparação, começa a olhar, começa a dizer, não é assim, irmãos. Deus quer muito mais para nós, Deus quer nos abençoar, nós não podemos se conformar, nós não podemos se tornar igual, nós precisamos estar atentos a esses princípios. Não precisamos se parecer com a maioria, mas a maioria está fazendo isso, você não tem nada a ver com a maioria, você serve a Deus. Os nossos princípios estão estabelecidos na palavra. É a palavra de Deus que vai nortear a nossa vida e vai nos abençoar. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Até por isso, quando eu olho no espelho, eu falo, quanta beleza. Não é porque eu sou tão belo, é que a alegria que está no coração me deixa tão belo, que eu olho para o espelho e não noto nem a falta dos cabelos. Eu falo, que homem bonito. Quando nós estamos com a palavra de Deus implantada no nosso coração, a nossa vida passa a ser uma vida de excelência, passa a ser uma vida diferente. Nós priorizamos as coisas que verdadeiramente são importantes para nós. O tempo, irmão, é muito curto, nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta. Essa semana eu fui tomado por duas surpresas. A primeira surpresa foi um amigo nosso que na quarta-feira o Senhor recolheu aqui da terra. E aí nós fomos no velório, eu alegrei meu coração em ver o quanto Deus abençoou a vida desse senhor. Nós estávamos lá e alegrou o meu coração em ver quantas pessoas testemunharam a respeito da vida dele como cristão aqui na terra. Quantas pessoas disseram que ele marcou a vida com um simples gesto. Ele não era pastor, não era pregador, não conduzia igreja nenhuma, se converteu alguns anos atrás, 4 ou 5 anos. Mas ele ia no caixa do supermercado, ele alegrava quem estava do outro lado. Não ficava criticando porque a pessoa demorou ou porque aconteceu alguma coisa. Ele ia no posto de gasolina, ele tinha uma palavra para o camarada do posto de gasolina. Ele parava no trânsito, ele tinha uma palavra para aquele que estava ao seu lado, uma pessoa que realmente marcou história. E a prova disso é que 7h30 da noite estava lotado o velório de uma pessoa que nem nasceu na cidade, não tem parente nenhum aqui na cidade, nenhum parente, não eram os seus parentes que estavam lá, eram pessoas que ele marcou através da sua vida cristã aqui na terra. Isso alegrou o meu coração, em ver que Deus continua sendo o mesmo. E nós podemos sim marcar a vida de alguém. E isso vai fazer a diferença na nossa vida. Também já fui no velório de alguém que trabalhou numa empresa e foi muito especial nessa empresa. Mas um dia o seu filho ligou e disse, olha, eu não tenho nenhum amigo e eu preciso da sua ajuda. O meu pai faleceu
e eu preciso colocar a roupa nele, e eu não tenho ninguém, você pode vir me ajudar? E eu fui. Aí nós passamos a noite com ele no velório. Estava eu, a minha esposa, a esposa dele e o filho. Nem a nora ficou lá de noite. Não tinha ninguém, não marcou a vida de ninguém. O que vai ser de nós? Disse que a vida foi curta. Duas coisas me chamaram a atenção. Essa foi a primeira. A segunda, recebi uma notícia que um rapaz, eu não sabia quem que era, mas que um rapaz havia se acidentado na cidade de Águas de Lindóia e falecido no sábado passado, de moto. E aí no meu passeio sabatino, eu acabei sabendo quem que era. Era uma pessoa que era muito amigo, que no sábado, 15 minutos, 20 minutos, mais, Morungaba até Águas de Lindóia, uns 30 minutos, estava conversando comigo e tomando café na mesa. 30 minutos depois encerrou a vida de um jovem de 35 anos de idade. Nós não sabemos qual será o nosso dia. Ninguém aqui sabe. Ah, pastor, mas ele estava andando de moto. Não. Chegou o seu dia. Era a hora dele partir. Andar de moto não leva ninguém para a eternidade. O que leva para a eternidade com Deus é a palavra. Eu ando de moto há 30 anos. Não é isso. Algumas pessoas sem conhecimento podem até falar, ele era louco. Não, ele não era louco, ele andava de moto. E quem anda de moto não é louco, né, irmãos? Por favor. Quem anda de moto, anda de moto. É motociclista. Fui tomado de dois acontecimentos e isso chama a atenção. Nós não sabemos. E o que nós vamos fazer com o tempo que ainda nos resta aqui na terra? Que vida nós vamos marcar com a nossa vida? Quando nós vamos nos tornar relevante na vida de alguém? Nós não somos melhores. A palavra de Deus não diz que nós somos melhores do que ninguém. A palavra de Deus diz que nós somos luz. Que nós devemos fazer a diferença. Que nós devemos iluminar. Que nós devemos salgar. Nós somos sal. E a verdadeira função do sal não é temperar. Até porque o sal faz mal. Ou não faz? Foi descoberto que o sal faz mal para a saúde, né? Comer sal eleva a pressão arterial e muitas outras coisas, não faz bem. A função do sal é uma só, é salgar. E a Bíblia diz que nós somos sal na terra. E nós devemos sim salgar. Salgar de que forma? É trazer sede nas pessoas que nos rodeiam. Essa sede que só Jesus pode saciar. Essa é a nossa função. É se apresentar como alguém que faz a diferença a ponto da pessoa sentir necessidade de buscar a água que pode saciar a sua sede. É isso que nós devemos ser. É isso que a Bíblia diz. Não diz que nós somos melhores, mas diz que nós temos funções. E nós não podemos abrir mão das nossas funções. Por isso, nós não podemos se conformar com esse século. Nós não podemos tomar forma desse século. Nós temos princípios estabelecidos na palavra para a nossa vida, que vão fazer a diferença na nossa vida, que vão trazer alegria ao nosso coração. E o texto continua dizendo, olha, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Ou seja, permita que haja mudança na sua vida. Permita que algumas coisas possam sair da sua vida. Abra mão, se for necessário, das coisas que nos distanciam de Deus. Se for necessário, abra mão. Abra mão. Eu sempre disse que antes de me converter, antes de estar na presença de Deus, eu morria de medo de um dia estar na igreja e precisar parar de beber. Porque eu gostava demais, gente. Como eu gostava de beber. Num calor desse, então. Oh, meu Deus. Era bom. E eu morria de medo. Por quê? Porque na minha mente, isso era uma coisa que era abominável. Era uma coisa que era terrível. Então eu dizia, olha, eu não vou de jeito nenhum. Na verdade, eu tinha medo de duas coisas. Uma das coisas era essa. E outra coisa que me causava pânico é que, às vezes, minha mamãe que está ali, ela falava assim, olha filho, vamos na igreja, que hoje vem um homem abençoado lá, que Deus usa muito ele, e ele revela a vida da pessoa. Eu falava, sabe quando que eu vou nessa igreja? É ruim de alguém saber o que acontece comigo, então causava pânico. Eu morria de medo de ir na igreja, então me afastava da presença de Deus.
porque no meu coração batia aquele, meu Deus, se alguém descobrir o que eu faço. Porque quando nós testemunhamos aquilo que todo mundo pode saber. Mas o que Deus fez por nós é até aquilo que nem nós temos coragem de expressar diante das pessoas. É o amor de Deus que trouxe perdão sobre essas coisas. E a Bíblia diz que os nossos pecados foram lançados no mar de esquecimento. E eu nem gosto de pescaria, não vou buscar de jeito nenhum essas coisas. Então eu morria, eu tinha um medo imenso de viver dessa forma. E a Bíblia então diz que nós devemos ser transformado, abrir mão de coisas, e eu tinha medo de abrir mão de coisas, então eu não se apresentava diante de Deus. Quando eu me apresentei diante de Deus, quando eu conheci o Deus que hoje eu sirvo, eu vi que isso não tinha relevância nenhuma, que o maior problema na minha vida não era o que eu fazia, o maior problema na minha vida é o que estava no meu coração, não era aquilo que eu fazia que as pessoas viam, era aquilo que ninguém via, mas fazia parte da minha vida. E aí Deus começou a trabalhar no meu coração, Deus foi mudando a minha história, Deus foi trabalhando no egoísmo, no orgulho, na vaidade, naquilo que tinha de ruim lá no meu interior. E a bebida, pastor, um dia ela foi embora. E eu nem me percebi disso. E não faz falta nenhuma. E nunca ninguém chegou e disse, você tem que parar. É tão interessante. Deus não está preocupado com essas coisas. O que Deus quer é falar conosco, é se relacionar conosco, é ser íntimo, é falar ao nosso coração, é trabalhar no nosso coração de uma forma integral. E às vezes não nos apercebemos disso. Algumas pessoas hoje me perguntam, olha, como é que eu faço? Eu quero parar de beber, eu quero parar de fumar, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais fazer aquilo outro. Eu falei, isso aí é febre, isso aí não dá para resolver, não tem como resolver, é impossível de resolver, porque quando se dá febre em alguém, é sintoma de que alguma coisa não está bem. E se começarmos a cortar a febre, pelo pouco de conhecimento que eu tenho, pode causar mais problema ainda do que está acontecendo naquele momento. Porque aí pode esconder aquilo que é real. Então eu digo para a pessoa, seu problema não é isso. Seu problema é o vazio que está no coração, que só Deus pode preencher. E o dia que você abrir o coração e permitir que a presença de Deus se torne real na sua vida, então essas coisas, essa febre, essas coisas que você acha e vê que não faz bem para você, uma hora, no momento certo, ela vai sumir. E ninguém vai saber como aconteceu isso. Ninguém vai saber, febre não é doença. Até onde eu sei, não é. Febre é um sintoma. E às vezes nós estamos cheios de sintomas, de que alguma coisa não está bem na nossa vida. E aí nós queremos resolver os sintomas. Não, Deus quer tratar o nosso coração. Deus quer trabalhar lá na raiz. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer transformar a nossa vida por completo. E o que for necessário, Ele é capaz de fazer na nossa vida. No tempo dEle, do jeito dEle. E não traz dor, não traz nenhum tipo de transtorno. Pelo contrário, traz alegria. Portanto, é necessário renovar, é necessário mudança. E quando a palavra de Deus diz que nós devemos renovar o nosso entendimento, que nós devemos renovar a nossa mente, nós podemos aprender que as coisas começam lá no nosso pensamento. As nossas atitudes, quase sempre, elas são fruto daquilo que nós pensamos. Quer um exemplo? Se nós acordarmos e colocarmos na nossa mente que o dia não vai ser bom, pode ter certeza que na hora do almoço você já está chorando. 3 horas da tarde você já está trazendo dificuldade para quem está do seu lado. No final da tarde, você já está tomando alguma coisa para ver se consegue terminar o dia. Quando é meia-noite, você já toma um remédio para dormir. Porque você colocou na sua mente que esse dia é terrível, que esse dia vai ser complicado, que esse dia vai trazer algumas coisas ruins para a sua vida. Mas se nós acordarmos de manhã e pensarmos na nossa cabeça que o dia vai ser excelente, que as coisas vão acontecer, que Deus vai abençoar a nossa vida, que a nossa vida será especial, tudo vai correr bem. Tudo vai ser especial nas nossas vidas. Então, a Bíblia diz que nós devemos renovar a nossa mente. Nós precisamos ser transformados pela renovação. E quando se fala de renovação, se fala de algo novo. Renovação
Não é só tirar, é necessário colocar algo no lugar. Quando se fala de renovação, fala de tirar algumas coisas e colocar algo no lugar. É olhar para a sala e ver que na nossa sala tem um sofá que não é tão legal e que precisa de um outro sofá. Mas mesmo que ele chegue, se não tirar aquele sofá, não cabe 2 sofás no mesmo lugar. Renovação é isso. É retirar algumas coisas da nossa mente, é tirar algumas coisas que têm nos atrapalhado, mas não somente tirar e ficar com a mente vazia. É colocar a palavra de Deus, é trazer coisas boas para a nossa vida, é olhar para a palavra e ver o que Deus quer para a nossa vida e abrir mão de algumas coisas que às vezes nós temos como certo. Algumas pessoas dizem, eu sou assim, eu nasci assim. Eu digo que é mentira, porque ninguém nasce do jeito que é hoje. Todo mundo que nasce é dependente dos outros. E a maior dificuldade que nós temos é que nós não queremos ser dependentes de ninguém. E eu sinto lhe dizer, a maior necessidade que o homem tem é tornar-se dependente de Deus. Enquanto nós não conseguimos entender esse princípio de que nós somos dependentes de Deus, nós vamos sofrer nessa vida. Nós somos dependentes, nós nascemos e dependemos das pessoas. Mas alguns dizem, eu nasci assim, eu não mudo porque eu sou assim, porque meu pai era assim, meu avô era assim, meu tataravô é assim, meu bisavô é assim, o amigo não sei de quem era assim, então eu não mudo. E continua sofrendo porque quer. A Bíblia diz que nós devemos renovar. Deus tem coisas novas para nós. Assim como nós estamos vivendo num outro século, nós estamos vivendo num novo momento, Deus tem coisas novas para nós agora. Deus tem bênção para nós agora. Às vezes, sem perceber, nós ficamos vivendo das coisas que aconteceram no passado e contamos testemunhos maravilhosos daquilo que aconteceu quando éramos criança. Há 5 anos atrás, alguns até dizem, os mais velhos não, os que têm mais tempo na igreja. Mais velho é muito ruim de falar. Os que têm mais tempo de igreja dizem, olha, quando eu era criança, na minha época, porque acontecia isso, porque acontecia aquilo outro, e por que hoje não acontece? A Bíblia é a mesma, Deus é o mesmo, Deus nunca mudou, Deus nunca vai mudar. O problema é que as pessoas mudaram. O problema é que naquela época, algumas coisas eram importantes, e a pessoa trouxe para agora tudo isso, e a Bíblia diz que tem hora que tem que renovar, tem hora que tem que mudar. Nós vivemos em outra época, nós precisamos mudar algumas coisas. É necessário, e Deus tem mudança para as nossas vidas. Então, renovação acontece quando nós tiramos, mas também quando nós colocamos algo no lugar. Agora, o que nós devemos colocar na nossa mente? A palavra de Deus nos dá um norte. O versículo 3 começa a dizer assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não pense de si mesmo, não se ache o melhor, não se ache a última bolacha do pacote. Não se ache que você é top. A Bíblia deixa bem claro, nós somos todos dependentes de Deus. Tenha moderação. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Às vezes, sem perceber, nós queremos que todo mundo faça exatamente aquilo que nós fazemos. Porque nós achamos que todo mundo tem que fazer aquilo. Certa vez, há uns anos atrás, Deus colocou no meu coração o desejo de fazer um projeto aqui na cidade. E nesse projeto, estava incluído entregar sopa nas madrugadas para as pessoas que tinham necessidade. Então a gente ia debaixo das pontes, a gente ia em alguns lugares de mais necessidade, e Deus teve misericórdia e nos abençoou muito. E na verdade a maior bênção de Deus não estava naquilo que nós estávamos fazendo, mas estava naquilo que estava acontecendo na nossa vida. Porque hoje eu posso testemunhar que das pessoas que estavam ao meu lado, sem exceção, todos eles estão firmes com Deus. Alguns missionários foram levantados, tem 3 ou 4 pastores que saíram do meio desse projeto. Então, enquanto nós estávamos alimentando e levando uma assistência àqueles que necessitavam, Deus estava trabalhando no nosso coração e nos moldando.
Muito bem, mas na minha mente era que todo mundo tinha que fazer isso, e que quando alguém não fazia isso, ele estava fora da visão de Deus. E eu começava a criticar, e dizia, olha, mas fulano não faz isso, como é que pode? Ele é cristão, mas ele não entrega sopa. Mas eu esquecia que ele estava fazendo coisas que eu não fazia. Eu esquecia que ele estava ministrando na minha vida, quando eu estava fazendo algo, ele estava cobrindo a minha vida de oração, estava cuidando de mim, estava trabalhando para que aquilo pudesse acontecer. Alguém estava fazendo algo, a faxineira estava limpando o banheiro, porque quando eu ia no banheiro, o banheiro estava limpo, alguém estava fazendo alguma coisa. E a Bíblia deixa bem claro que no corpo há muitos membros, mas cada um tem a sua função. Quando algo está errado, cria-se uma aberração. Imagine nós chegarmos num restaurante e de repente alguém com o pé em cima da mesa se alimentando quando tem os braços. Quando não tem, nós até ficamos impactados de ver uma pessoa sendo abençoada por Deus e desenvolvendo habilidades, porque Deus não desampara ninguém e Deus faz coisas grandiosas. Mas uma pessoa que aparentemente é normal e de repente ele com os pés em cima da mesa se alimentando, se torna uma aberração. Porque a função dos pés não é trazer alimento à boca, mas é levar a pessoa até um lugar para que com sua boca possa se alimentar. E sem perceber, às vezes nós queremos que tudo aconteça do mesmo jeito. E a Bíblia nos ensina que não é assim. Cada um tem a sua responsabilidade. Nós fazemos parte de um corpo, temos muitos membros e cada um faz a sua parte. E isso agrada a Deus. Então nem todos têm a mesma função. E o texto continua dizendo, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Ou seja, aquilo que eu faço vai fazer a diferença na vida do outro. Eu não posso ser individualista, eu não posso pensar só em mim. É necessário que eu saiba que eu dependo do outro e o outro depende de mim. E para que tudo funcione bem, eu preciso fazer somente a minha parte. E isso vai fazer a diferença na minha vida. E o texto ainda continua dizendo, olha, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor, seja sem hipocrisia. Ou ama ou não ama, não dá para amar de vez em quando, não dá para amar segundo a circunstância. Não deve existir hipocrisia no amor. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Não queira reinar sobre a sua vida, não queira ser juiz, legislando em causa própria. Pelo contrário, se apegue ao bem. Pense sempre coisas positivas. As pessoas são bênção na nossa vida. Pessoas cometem erros, mas nós também cometemos erro. Mas pessoas acertam e devemos valorizar os acertos. Há muitas pessoas que estão fora da presença de Deus, porque um dia alguém o acusou, e nós já temos Satanás para nos acusar. Não queira ocupar o lugar que não é seu. Tem gente usando o lugar de Satanás. E Satanás, eu acho que se levanta lá, não sei na onde ele fica, e diz assim, está tomando meu lugar, não se contenta em ser ele mesmo, quer usar o que eu faço. Ele não é eu não. Tem gente que Satanás corre dele, porque ele quer tomar o lugar de Satanás, fica acusando os outros. Deseje o bem para as pessoas, apegue-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Como eu faço isso? Preferindo-vos em honra uns aos outros, amando o próximo. Faça alguma coisa em prol do outro, não pense em si próprio. Não pense somente em você. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Como que eu vou servir ao Senhor se eu não faço a vontade do Senhor na minha vida? Como que eu vou servir ao Senhor se eu quero fazer as coisas do meu jeito? Regozijai-vos na esperança, se alegre na esperança, sede pacientes na tribulação. Está no momento de tribulação? Sede paciente, tenha paciência, até porque chorar não resolve. Não tem como. Na hora da dificuldade, chorar é a pior coisa que nós fazemos.
negócio é chorar depois, mas na hora não, na hora nós precisamos pensar, na hora nós precisamos estar firme, na hora nós precisamos refletir, na hora nós precisamos encontrar força em Deus, para poder vencer as tribulações. Sede paciente nas tribulações. Na oração, perseverante. Irmão, não é porque você falou com Deus e não aconteceu que Deus não quer fazer para você. Nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar crendo. Ah, não aconteceu, mas vai acontecer. Ah, não deu certo, mas vai dar certo, porque Deus é fiel. Vou contar um testemunho aqui que aconteceu essa semana. Eu estou pastoreando essa igreja há mais ou menos 8 anos. E Deus sempre nos honrou aqui. Quem caminha do meu lado já há mais tempo sabe como é que funciona. Para nós, eu tenho aprendido que tudo é um pouco mais difícil. Nós não temos sobra, nós não somos banco, nós não temos um centavo guardado, nós temos responsabilidades todo mês para serem cumpridas. E uma das responsabilidades que mais, que mais se torna difícil na nossa vida é pagar o aluguel desse prédio. E eu mesmo já disse a Deus, Senhor, por que ficar nesse lugar? É um lugar gostoso, é um lugar bonito, é um lugar bem localizado, mas é um lugar que não é tão barato. É um lugar que é difícil de pegar e cumprir os compromissos. E eu já falei com Deus algumas vezes. E há uns anos atrás eu até saí para procurar um outro lugar. E quando eu desci do carro, minha esposa estava junto, eu desci do carro e eu fui até o lugar onde haviam me dito. E quando eu cheguei, o Espírito Santo falou ao meu coração, eu não mandei você sair de lá. Eu não deixei minha esposa nem descer do carro. Eu voltei e falei, vamos voltar para lá, porque Deus falou para a gente ficar lá. Eu não sei o porquê, mas vamos continuar. E Deus sempre honrou. E esse mês de janeiro foi o mês mais difícil na vida da igreja. O mês mais difícil nos últimos 8 anos que eu estou aqui. E venceu o aluguel e nós não tínhamos dinheiro para pagar o aluguel. E nós não atrasamos o aluguel, nós somos corretos no aluguel. E nós não conseguimos. E foi se passando os dias. E domingo eu ministrei aqui sobre fé. E eu não estava pregando para os irmãos, mas eu estava pregando para mim, porque é necessário falar comigo muitas vezes. E eu estava pregando para mim. E eu saí daqui confiando que Deus ia fazer um milagre. E eu liguei para o dono do prédio e falei, olha, não é do nosso feitio. Eu quero pedir perdão para você. Eu não queria atrasar o aluguel. Apesar de nós termos 2 aluguéis adiantados, pago. Mas eu não quero usar esse dinheiro. Esse dinheiro nós pagamos adiantado. Não tem problema nenhum. Ainda já está pago, 2 meses. Eu disse, olha, eu não sei o que aconteceu, mas esse mês não entrou o dinheiro para pagar o aluguel. Eu não sei o que aconteceu. Nunca aconteceu, se é testemunha. Nós não atrasamos o aluguel. Mas esse mês eu não tenho. Mas vamos fazer o seguinte. Até sexta-feira eu pago o aluguel para o senhor. E eu falei, Jesus... Saiu da minha boca, eu nem queria falar. Mas agora eu já falei. E passou-se a semana. Passou-se terça. Passou-se quarta. E de repente alguém me liga. Pastor, como é que estão as coisas? Eu falei, está uma benção, está excelente. Está excelente, está excelente. Sabe o que é, pastor? Eu queria o número da conta da igreja. Porque Deus me abençoou. E eu preciso fazer um depósito na conta da igreja. Na verdade, é um dízimo que eu quero dar. Deus me abençoou com uma quantia. E você passa o número da conta da igreja? Eu falei, amém, irmãos. Amém, tranquilo, irmão. E ele disse, olha, eu creio que vai ajudar. Você está precisando de alguma coisa? Eu falei, na verdade, eu preciso completar o aluguel. Ele falou, então, passe o número aí que daqui a pouco está na conta. Eu falei, glória a Deus. Passei o número da conta, daqui a pouco ele manda o zap. R$6.500 ele depositou na igreja. Faltava R$6.200 para pagar o aluguel. Deus é fiel. Sexta-feira liguei para o dono do prédio. Meu irmão, você quer pegar hoje? Que dia que você quer pegar? Deus é bom. Deus é bom. Deus não desampara. Deus é fiel. Nós só precisamos crer. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos fazer somente a nossa parte. Somente a de Deus Ele faz. Ele não vai nos abandonar. Nós precisamos, nós não podemos abrir mão daquilo que Deus tem colocado diante de nós. Então, na oração, seja perseverante. Não abra mão porque você não obteve resposta na hora. Às vezes nós queremos orar e achamos que Deus falou quando Deus não falou nada. Às vezes nós oramos, levantamos e saímos e nem escutamos a resposta de Deus. E eu imagino assim, Deus olhando e falando assim, vem aqui. Eu preciso falar.
Você ficou 1 hora pedindo as coisas, agora eu preciso falar para você o que eu vou dar, o que eu não vou dar, o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, da maneira que eu vou fazer. Porque nós confundimos o quesito oração. Às vezes nós achamos que orar é ficar falando sem parar. E a oração é diálogo. E eu não sei se acontece com você, mas tem algumas pessoas que nós não conseguimos estabelecer diálogo. Porque só a pessoa fala, ele mesmo pergunta, ele mesmo responde, ele mesmo questiona, ele mesmo retribui, e assim por diante, e termina, e aí você fala, tá bom. E aí ele fala, vamos conversar de novo, você fala, que jeito? E às vezes nós fazemos isso com Deus. Ser perseverante. Colocou algo na mão de Deus? Pode deixar, irmão. Ele vai cuidar. Ah, mas ele não... Ele vai fazer, irmão. Na verdade, quando nós colocamos é porque já não tem jeito. E aí, por que pegar de volta? Deixa na mão dele. Ele vai fazer. Se for necessário alguém descer a cova para isso, não tem problema, vai descer. Deus é fiel, irmãos. E se for necessário ressuscitar alguém, Deus também vai fazer. Porque Ele continua sendo o mesmo. Ele é fiel. Nós só precisamos crer. Nós precisamos continuar crendo. A oração tem poder. Eu tenho um amigo que é pastor na cidade de Amparo. E no ano de 2006, aconteceu algo naquela cidade que não foi divulgado. Porque a mídia não faz muita questão de divulgar algumas coisas. Mas aconteceu o seguinte. Um membro da sua igreja estava muito enfermo, muito doente. E a família pediu que ele fosse lá orar. E chegando ao hospital, ele disse na portaria lá que ele tinha ido para orar por uma pessoa. E apareceu um médico lá, que era o responsável, e ficou bravo com ele, e não deixou ele entrar, porque o rapaz já tinha morrido. E disse, olha, ele não tem jeito, ele está lá na pedra. Ele já morreu. Na pedra eu acho que é o lugar onde põe defunto lá, não sei como é que funciona, mas é num lugar lá. Pedra já não é um lugar muito agradável, né, irmão? É um lugar gelado. E ele está lá embaixo e não tem jeito. Ele disse, mas eu prometi para a família que eu vim aqui orar. A família sabe, mas eu vim aqui orar. Eu posso orar por ele? O médico falou, não, aqui você não vai entrar, aqui não pode entrar. Ele falou, tá bom, eu não posso entrar, então vou orar aqui na porta mesmo. E aí ele é meio doido também, ele dobrou o joelho lá e falou, Senhor, eu não posso ir lá. Mas o Senhor pode. A família acredita que o Senhor pode fazer um milagre. E eu vim aqui porque eu sei que o Senhor pode fazer. Então que o Senhor vá de encontro à necessidade dessa família e realize um milagre. Levantou e foi embora. Passou-se mais ou menos 20 minutos, ele recebe um telefonema. O médico que havia proibido ele, o médico cobrava, irmãos. Ele contou o que o médico falou, o médico só faltou tocar ele de lá. Disse, olha, é Paulo o nome dele. Pastor Paulo, vem aqui agora na Santa Casa. Santa Casa, hospital, não sei o nome. Ele disse, mas por quê? O médico falou, preciso falar com o senhor. Ele pegou e foi. Chegou lá, o médico abraçou ele chorando, pediu perdão. Falou assim, olha, vem comigo para você ver o que Deus fez. O que Deus fez? Vamos lá. O médico disse, olha, quando nós chegamos lá, o homem estava sentado lá. E ele vai embora para casa, porque não tem o que fazer com ele. Deus ressuscitou aquele homem depois de estar lá, pronto para ser encaixotado, sei lá o que ia você fazer com aquele homem. Mas o Senhor o visitou lá, Deus é poderoso, então nós devemos perseverar, nós não podemos abrir mão, a Bíblia nos ensina isso, o nosso entendimento tem que ser renovado, não aconteceu, mas vai acontecer, no mundo espiritual a nossa oração já chegou diante de Deus. A Bíblia diz que Daniel orou e demorou 21 dias para que a resposta chegasse até Daniel. Não demorou 21 dias para chegar a oração, demorou para chegar a resposta. Porque de certa forma, Satanás não queria que Daniel ouvisse o que Deus tinha. Talvez Deus já respondeu coisas para nós que ainda não conseguimos enxergar com os nossos olhos. Mas se continuarmos a perseverar, Deus realizará um milagre na nossa vida. Deus faz porque Ele é poderoso para fazer. E milagre não se explica. Então o texto diz, olha, perseverais, sede perseverantes na oração, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, e não vos amaldiçoeis. Abençoai, tem alguém perseguindo você? Comece a abençoar essa pessoa.
Comece a pedir a Deus que abençoe essa pessoa. Comece a pedir a Deus que Deus dê um bom emprego para essa pessoa. Peça a Deus que dê uma Ferrari para essa pessoa. Peça a Deus que dê um helicóptero para essa pessoa. Peça a Deus que dê uma chácara, dê uma fazenda, dê uma piscina bem grande. Que Deus abençoe essa pessoa. Não fique amaldiçoando. Use a sua boca para abençoar o outro. Toda vez que nós abençoamos e abrimos os nossos lábios, nós estamos plantando uma semente. E a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele vai colher. E às vezes nós não percebemos isso. Quando nós estamos lançando uma semente de bênção sobre alguém, é apenas uma semente, mas ela vai produzir fruto. E esse fruto quem colhe sou eu e sou você. A Bíblia nos ensina de forma clara. E às vezes nós usamos os nossos lábios para querer que essa pessoa vá mal na vida. É uma semente que você está plantando. Ela vai produzir fruto também. E você vai ter que colher desse fruto. Então abençoa, não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram. Que é difícil demais, gente. E chorai com os que choram. Chorar é fácil demais, gente. Como é fácil chorar? A gente chora até em velório, que o defunto não é nada nosso. Não é assim. Você vai no velório, morreu o camarada, você não conhece, não sabe quem é, não sabe quem foi, mas tem um monte de gente chorando, você chora também. Está chorando? Alguém chega e diz assim, olha, minha empresa fechou, faliu, você chora. Você não tem nada com a pessoa, mas você chora, porque ele está chorando. É fácil, mas se alegrar é um pouco difícil, não é? De repente alguém vem contar um testemunho e fala, mas eu quero contar um testemunho. Eu vim na igreja domingo passado, nunca tinha entrado na igreja. E essa semana, eu não sei como, mas apareceu um carro na minha porta com a chave, com o documento, tudo assinado, e estava escrito lá, Jesus mandou. Aí a alegria dos irmãos no culto. Deus, o irmão chegou domingo, vai, o senhor vê, estou aqui há 17 anos, sou dizimista fiel. Nunca faltei de um culto, escola bíblica, sou o primeiro, limpei essa igreja quantas vezes. E o senhor me deu esse Passat ITS 76, que quebrou agora no encontro peça. Os ferro velho fechou. Né? Tem gente se lamentando, não consegue se alegrar. Ao invés de dizer, Senhor, que benção, Senhor, eu consegui ver um milagre. Que benção, faz tanto tempo que eu queria ver o Senhor movendo de uma forma especial. Que bom! Irmão, vem cá, deixa eu dar um abraço em você. Que bênção, como Deus é bom. Não. Nós temos uma facilidade em chorar, mas se alegrar é difícil. A Bíblia diz que nós devemos se alegrar. Vença o mal com o bem. E o texto continua dizendo, olha, se possível, versículo 18, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, quando depender de vós, em alguns momentos não depende de nós. Tem hora que você vai pedir perdão para alguém e não vai te perdoar. Mas da sua parte tem que ser sincero. Aquilo que depender de você, faça. Não abra mão de fazer. Faça a sua parte. Versículo 19. Não vinguei vós mesmos, amados. Não vingueis. Não queira pagar o mal com o mal. De forma nenhuma. Pelo contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Camarada não gosta de você, faça um bolo de chocolate recheado com prestígio, sei lá, coloque umas velhinhas em cima e leva para a casa do camarada, fala assim, eu amo você, eu trouxe para você. Abençoa, faça diferente, alegre, vai comer uma pizza, peça uma pizza para ele também, manda entregar na casa dele, e fala, olha, foi Jesus que mandou. Abençoa, se ele tiver fome, ajuda ele, faça alguma coisa, faça a sua parte. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não manda Coca-Cola, não manda refrigerante que pode prejudicar a saúde da pessoa, mas manda um suco de limão para ele, entendeu? Manda um, como que chama? Detox, eu não sei o nome desses trem aí, mas manda alguma coisa que traga saúde. Se você mandar refrigerante, você está prejudicando ele. Eita vida, hein? Eu vi o vídeo do Dr. Lair Ribeiro hoje, me assustei. Mandei para os irmãos da igreja, depois vocês vê lá, irmão, coisa boa. Muito bem. Porque fazendo isso, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. Se nós fizermos isso, nós vamos trazer bênção. Coisas especiais vão acontecer. Não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Isso é importante para nós que somos cristãos. E aí, para concluir aqui, Deus, Ele quer, através da palavra, que vivemos de uma forma plena. Aí o versículo 3... diz assim para nós, versículo 2,
E não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer viver de uma forma plena? Você quer viver uma vida de excelência? Você quer ser abençoado por Deus? Você quer viver uma vida estável? Você quer conhecer a vontade perfeita de Deus? É necessário abrir mão. É necessário renovação. É necessário mudança. É necessário atitude. É necessário posicionamento. Mas se nós tivermos coragem de fazer isso, essa semana será diferente na nossa vida. Essa noite será especial. Se você tem dormido noite chorando, essa noite você não vai chorar. Essa noite você vai se alegrar. Se você tem sentido no seu coração tristeza, essa noite, se você decidir, será uma noite diferente. E você vai ver mudança acontecendo na sua vida. Se pensamentos ruins têm norteado a sua mente, se coisas ruins têm planado na sua cabeça, se você abrir mão, renovar a sua mente, essa noite, algo especial vai acontecer na sua vida. Porque Deus quer que eu e que você viva uma vida plena, uma vida cheia de paz, uma vida boa, que nós vivamos uma perfeita e agradável vontade divina nas nossas vidas. E a vontade de Deus é que eu e você andamos nessa terra, mesmo em meio ao caos, com a cabeça erguida, crendo que Deus é fiel, para ir na nossa frente e, se for necessário, fazer tudo o que for preciso, para que eu e você se alegre, para que eu e você possa contemplar aquilo que Deus reservou para nós. Convido a igreja a se colocar em pé. Quero orar com você nessa noite. Aleluia, aleluia. Talvez você chegou aqui nessa noite precisando de uma resposta. Talvez as adversidades, talvez as dificuldades, talvez até as nossas limitações tenham fervilhado na nossa mente e tenham trazido tristeza ao nosso coração. Talvez o nosso conhecimento seja tão grande, talvez a nossa mente esteja tão focada nas dificuldades que nós não conseguimos sentir e ser sensível à palavra de Deus, a voz calma e tranquila do Espírito Santo falando ao nosso coração. Mas nessa noite a palavra de Deus para mim e para você é que o mal não vai prevalecer na nossa vida. Que se nós posicionarmos, se nós decidirmos, nós vamos ver os milagres acontecendo na nossa vida. A nossa semana será uma semana cheia de bênçãos. As pessoas ao nosso derredor, ao nosso redor, vão poder ver o Deus que nós servimos através das nossas vidas. Não são as palavras que vão fazer a diferença na vida das pessoas, mas vão ser as nossas atitudes que vão transformar as pessoas ao nosso redor. Pastor, mas tem gente que tem o coração duro do meu lado. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Não há coração duro que Deus não possa transformar num coração de carne. Não há, não há. Deus é poderoso. E o instrumento de Deus na terra somos eu, sou eu e é você. Somos nós que Deus vai usar. Não são as nossas palavras, são as nossas atitudes. Eu convido você a fechar os olhos por um instante. E eu quero fazer uma oração com você. Aleluia. Aleluia. Pode ser que há muito tempo você esteja esperando da parte de Deus uma resposta concreta para uma situação que você apresentou diante dele. Pode ser que nessa noite você veio aqui para buscar uma resposta de Deus para a sua vida, em alguma área que escapou pelo vão dos seus dedos. Pode ser. Pode ser. Pode ser que você chegou aqui nessa noite com uma angústia, com uma tristeza, com um vazio tão grande dentro do seu coração. Talvez você até disse: Deus, se o Senhor não falar comigo, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que será da minha vida. Eu não sei se eu volto para minha casa. Eu não sei se eu volto para minha família. Eu não sei. Eu me lembro exatamente quando eu cheguei na igreja. E ao chegar eu disse: Deus, se o Senhor não falar comigo, eu não volto mais para minha casa, porque eu não tenho coragem. Eu vou sair andando. E eu vou andar esse mundo inteiro. Até porque eu já tentei suicídio 3 vezes e o Senhor não permitiu que eu morresse. Então eu acho que o Senhor existe. Então nessa noite eu disse a Deus:
eu creio que o Senhor pode falar comigo. E eu saí da casa do Senhor, só para ir descansar na minha casa, e no outro dia retornar à casa do Senhor. E já fazem alguns anos. E por misericórdia, eu nunca me afastei dos caminhos do Senhor. E é esse Deus que estava presente lá atrás, que se faz presente aqui nessa noite. Que com certeza pode mudar a sua história e a história da sua família. Simplesmente pela atitude de você vir aqui nessa noite e prestar a Ele um culto racional, se apresentar com a sua vida, sabendo que Ele é quem Ele é. E por essa razão, então, nós nos reunimos aqui. E o que Ele vai fazer está nas mãos dEle, porque o querer é do Senhor. Mas a palavra deixa bem claro que Ele tem uma vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita, para mim e para você. Então, eu quero orar e peço que você fale com Deus qual é a sua necessidade. Eu não conheço a sua necessidade, mas Deus conhece o seu coração, conhece a sua casa, sabe o que é necessário, conhece a sua vida, conhece o seu futuro, conhece o dia de amanhã, conhece a madrugada. Deus te conhece. Não foi vós que escolhestes a mim, a palavra de Deus diz, mas eu escolhi a vós, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia, essa é a vontade de Deus para nós. Pai, obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pelo privilégio de estar na Tua casa. Sou grato a Deus porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Sou grato a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem alegrado a nossa vida, Pai. Aqui nós estamos diante do Senhor e sabemos que o Senhor é poderoso para trazer sobre as nossas vidas coisas que ainda nós não imaginamos, que não conseguiríamos de forma nenhuma contemplar, até pelas circunstâncias. Sabemos, ó Deus, que o Senhor quer realizar coisas grandiosas através das nossas vidas. E por isso nessa noite nos apresentamos diante de Ti, pedindo ao Senhor que o Senhor possa nos abençoar. Sabemos, meu Deus, que muitas vezes há coisas que precisam ser retiradas da nossa mente e nós não temos coragem de fazer isso. Nós não conseguimos porque nós achamos que é necessário, porque o mundo todo faz essas coisas. Mas nessa noite a Tua palavra nos ensinou que nós não devemos tomar forma, ou seja, se conformar com as coisas que acontecem ao nosso redor. Mas pelo contrário, devemos nos apresentar diante de Ti e transformar o nosso entendimento com uma renovação plena. Ó Pai, vencendo o mal com o bem, praticando o bem, não importando a quem, amando sem hipocrisia nenhuma, ó Deus, repartindo aquilo que o Senhor tem colocado em nós, ajudando aqueles que necessitam, ó Deus, amando até mesmo os nossos inimigos, ó Pai, mesmo quando eles nos ferem, quando eles falam palavras, ó Deus, que nos entristecem. Nós o amamos, Senhor, e sabemos da Tua fidelidade. E a Tua palavra nos diz com muita clareza que se nós fazermos isso, nós vamos experimentar, nós vamos contemplar, nós vamos viver na nossa vida, nós vamos vivenciar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. E como sabemos que o Senhor nos chamou, então nessa noite, ó Pai, pedimos a Ti que o Senhor nos abençoe, que a graça do Senhor seja derramada no nosso coração. Ó Pai, se alguém precisando de um toque especial aqui nessa noite, Pai, eu sei, ó Deus, que o Espírito Santo pode realizar proezas no nosso meio. Pai, eu creio, Senhor, em milagres, ó Deus. Eu creio que o Senhor pode estabelecer marcos na vida de cada um que aqui está. A Tua palavra é simples, há poder no Teu nome, e é no nome de Jesus que eu peço agora uma visita especial sobre a necessidade de cada um. Que o Espírito Santo, que segundo a palavra nos consola, possa trazer neste momento alegria ao nosso coração. E que ao sair daqui nós possamos sair, ó Deus, com o entendimento de que o Senhor é bom, que o Senhor nos ama e que o Senhor tem bênção para as nossas vidas. Pai querido, que ao voltar para o nosso lar, nós possamos voltar com a certeza plena, ó Deus, de que o Senhor é poderoso,
que o Senhor contempla as nossas necessidades e que o Senhor preparou uma semana cheia de alegria, cheia de bênção, cheia de vitória para cada um que aqui está, para cada família representada aqui nessa noite. Há um milagre, há algo especial da parte do Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias e que enquanto nós estamos aqui, algo especial o Senhor tem feito ao nosso favor. O Senhor está trabalhando, ó Pai, ao nosso favor. O dia de amanhã já está preparado, ó Deus. O Senhor preparou, ó Pai. E tem coisas que ninguém no mundo ainda viveu, pois o dia de amanhã só é claro ao Senhor. Ninguém, absolutamente ninguém sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas o Senhor nos amou tanto, que já preparou esse dia, para que nós possamos viver de forma plena, de forma feliz, de forma alegre, na Tua presença, Senhor. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, ó Deus, e nos alegra, Pai, nessa noite. Abençoa-nos, ó Deus. Ajuda nas nossas necessidades e limitações. E nos coloca em pé na Tua presença, fortalecendo a nossa alma, fortalecendo o nosso espírito, ó Deus. E não permita, Senhor, que nada, absolutamente nada, venha roubar a convicção da Tua presença na nossa vida. E eu peço isso com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Deus é bom.